Estamos iniciando o nosso programa Católicos pelo Mundo no nosso canal A Sombra do Redentor. Agradecemos a todos os nossos ouvintes que nos acompanham e no programa de hoje recebemos novamente com uma grande alegria a irmã Maria Aparecida da Santa Cruz, que nos falará sobre quem foi a Madre Maria Celeste. Seja bem-vinda, irmã, ao nosso programa novamente. Obrigada, Catarina. Salve Maria. É uma grande alegria estar aqui novamente, sobretudo para falar da nossa querida Madre Maria Celeste. Muito bem, irmã. Agradecemos imensamente a disponibilidade e gostaria de convidá-la a fazer a oração inicial. Claro, vamos pedir a Nosso Senhor novamente que nos ilumine, que nos conduza e que cada palavra seja para sua maior honra e glória e que o exemplo da vida, da santidade da Madre Celeste nos inspire a buscar ainda mais a união com Deus, a mergulhar as águas mais profundas. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Muito obrigada, irmã. Então gostaríamos que a senhora contasse quem foi a Madre Maria Celeste. Bom, antes de falar propriamente quem foi a Madre Celeste, eu só gostaria de fazer uma pequena observação. O que é um santo? O santo é uma pessoa que amou muito a Deus, amou muito a Jesus. A paciência, a obediência, a humildade do santo não são senão uma consequência dele ter amado muito a Jesus, né? O amor é a finalidade do cristianismo, o amor é a finalidade da nossa vida, né? O amor é o Espírito Santo que é derramado nos nossos corações. Bom, mas por que eu falo isso? Porque o amor, ele é paciente, ele é humilde, o amor tudo suporta. Então, o grande objetivo da nossa vida, o grande escopo é amar. Amar no Espírito Santo. Mas se a vida cristã consiste nesse amor, nessa transformação e nessa união que o Espírito Santo vai fazendo na alma de cada santo, então contar a história de um santo é contar a história de amor, uma história de amor entre aquele santo e o seu Deus. E é isso que nós vamos começar agora, contar a história de amor entre a Madre Celeste e o seu Divino Redentor. Muito bem. A Madre Celeste nasceu no dia 31 de outubro de 1696, o mesmo ano que nasceu Santo Afonso e também na mesma cidade, que é a cidade de Nápoles, né? Uma cidade muito distinta na Itália, onde as pessoas têm um temperamento bem forte e também são pessoas muito, quando se santificam, são muito santas. Ela não se chamava Maria Celeste, não. Ela se chamava Júlia Crostarosa. Esse é o nome que ela recebeu no batismo. No início da sua autobiografia, ela escreve o seguinte, isso é muito importante para a gente compreender o que vai acontecer depois. Abre aspas. Sendo criancinha de 5 ou 6 anos, começou o Senhor a dar-lhe conhecimento de sua divindade passivamente, tão suave que ela concebeu o desejo de amá-lo e servi-lo. Tendo ele dotado-a de bom intelecto, de capacidade racional muito antes do tempo, ela mandava seus suspiros amorosos a Deus muito frequentes, tinha desejos e ardor na vontade, e não sabia como satisfazê-los. Estava ela com ansiedade por ouvir as coisas que lhe eram ensinadas por seus genitores a respeito da fé cristã, sendo muito pios e devotos seus pais quando era educada. Então veja que quando ela tinha 5 a 6 anos, ela já tinha uma vida de oração. Ela mesma fala que ela recebia luzes e que ela elevava afetos a Deus. Só que quando ela cresceu um pouquinho, ela chegou na idade de 9 anos, ela começou a conviver com algumas empregadas da casa, inclinadas à vida mundana, que começaram a fazê-la ciente das misérias do mundo. Então elas contavam as notícias do mundo. E o pior é que a pequena Júlia começou a se interessar por essas conversas mundanas. Então ela
estava todo momento lá com as empregadas, querendo saber as fofocas, né? Não se compara às notícias de hoje, mas certamente se tratava de novelas de cavalaria, né? Novelas escritas e coisas semelhantes. Mas, embora ela quisesse saber dessas notícias, ela sempre recebia na sua consciência aquelas repreensões de Deus, que convidava a deixar essas conversas, né? Então ela ficava com aquele escrúpulo. Eu quero deixar, mas eu não consigo deixar, enfim. E um belo dia ela resolveu ir à igreja de Santo Tomás de Aquino, em Nápoles, não para se confessar, mas para saber do padre como fazer oração mental, porque ela achava, nesta ocasião, que a oração mental era o suprassumo dos graus de oração. É o que ela achava, ela mesma disse, pode conferir na autobiografia. Então ela lá foi conversar com o padre, mas aproveitou para se confessar. E já que ela estava lá, ela perguntou para o padre: olha, padre, eu estou passando por essa situação em casa, eu comecei a me interessar por essas conversas com as empregadas, mas eu estou sentindo essa repreensão interna que Deus faz, me convidando a deixar. Isso aqui que eu estou fazendo é pecado? E o padre então diz: minha filha, não só é pecado, como se você não deixar isso, você vai cair num abismo. Aí ela ficou totalmente impressionada, arrependida, se confessou, contrita e fez o propósito de não voltar mais a ter essas conversas. Mas, como ela não tinha ido propriamente para isso, ela foi para aprender oração mental. Ela fez também essa pergunta: padre, como é que se faz oração mental? E o padre a ensinou que ela tinha que adquirir 2 livros, né, que ele aconselhou a princípio, que era um que se chama Alimento da Alma, que eu desconheço o autor, e o outro que é o livro de meditação de São Pedro de Alcântara. Então ela, muito feliz, que tinha se confessado, tinha recebido o perdão de Deus e também tinha aprendido como se faz oração mental, ela voltou para casa, adquiriu os 2 livros e foi fazer pela primeira vez a sua oração mental, como o padre havia ensinado. E o padre disse que ela tinha que ler um ponto da meditação e fazer o ato de fé na presença de Deus. Aí vamos ler aqui na autobiografia o que é que aconteceu quando ela fez o ato de fé na presença de Deus. Lia primeiro a meditação da paixão de Nosso Senhor e depois começou a fazer o ato de fé na presença de Deus. Logo lhe vem um extraordinário recolhimento, arrebatada interiormente por um grande amor. Não pôde prestar atenção à meditação que havia lido no livro, e passada meia hora, dela não se lembrava nada. Depois, acreditando não ter feito nada de bom, tornava a ler a meditação, e também assim lhe sucedia. Então ela se recordou o que o padre lhe havia dito, que se ela não se desse bem com uma meditação, lesse uma outra. E assim andava lendo, ora uma, ora outra, mas sempre assim lhe sucedia. Isso aqui que aconteceu com ela é extraordinário. Isso daqui a gente daria para falar uma aula inteira só sobre isso. Isso aqui é verdadeiramente aquilo que fala o Evangelho de São Mateus, que é o tesouro escondido e a pérola de grande valor que a gente encontra. Isso aqui foi tão impressionante, impactou tanto ela que, se vocês lerem no primeiro grau de oração do livro Os Graus de Oração, que ela escreveu, ela começa falando sobre a fé, porque para ela a concepção de oração mesmo começou quando ela fez o ato de fé na presença de Deus. Aí se vocês quiserem ter conhecimento teórico do que aconteceu com ela nesse momento, vocês leiam lá o primeiro grau de oração. Mas, muito bem, depois no final a gente pode fazer mais comentários sobre isso. Vamos prosseguir. Depois desse acontecimento, ela começou uma vida espiritual muito intensa, né? Então ela queria imitar o seu divino Salvador, né? Então ela lembrou-se que Jesus andava descalço, ela começou a andar sem meia, né? Porque se andasse descalço, os parentes iriam ver. Claro que, olha só, na Itália o inverno é muito forte, né? É muito frio, então andar sem meia no inverno da Itália é coisa bem mortificante, né? E também outras coisas, como jejuns, não dormir tanto, né? Dormir tarde, acordar cedo.
Tudo isso porque o Divino Redentor fazia isso, então ela queria imitá-lo, né? Só que, olha só a bondade de nosso Deus. Vendo essa disposição dela de imitá-lo, nosso Senhor quis ensiná-la qual é a verdadeira imitação de Cristo. Então, um dia, nosso Senhor a iluminou interiormente e lhe disse que ela olhasse para o sol material e vesse como ele brilha e como ele aquece as plantas e dá-lhes vida, né? E assim também, continua nosso Senhor, sou eu dentro de ti, né? Eu sou esse sol espiritual que ilumina o seu intelecto e aquece a sua vontade, né? Fazendo-a amar a Deus. Sou eu o princípio vital, não só o modelo pelo qual você vai imitar, mas o princípio vital. Muito bem, ela então começou a viver unida a esse Divino Redentor que a fazia a ver com os olhos de Deus e amar com o amor de Deus, né? E veja aqui, eu quero ler mais um pedacinho da autobiografia que ela escreve logo após este acontecimento, né, dessa instrução de Nosso Senhor. Um dia, li a meditação da lançada que Nosso Senhor Jesus Cristo recebeu na cruz e ela ficou absorta de amor a este Divino Senhor, pelo qual, convidada a permanecer no seu divino coração ferido, não pegou mais livros para meditar. Veja que impressionante. Veja, no começo, quando ela tinha uns 5, 6 anos, ela já recebia luzes. Depois, com 9, quando ela foi aprender a oração mental, ela mesma diz, eu achava que esse modo de oração fosse o mais excelente. E, no entanto, agora ela fala que nunca mais pegou livro. Assim, claro que ela voltou a ler uma vez ou outra, mas em geral, assim, ela dava prioridade para a presença de Deus. Veja, não pegou mais livros para meditar, porque a meditação serve para a gente descobrir a luz que brilha, quando a gente enxerga uma verdade mais profunda. E quando a luz brilha, é preciso compreender, é preciso que caia a ficha no nosso intelecto, no nosso coração, que a luz é o verbo de São João, no primeiro capítulo do seu evangelho. Ora, se a luz é Jesus, então eu já não preciso mais daquelas coisas externas. A minha busca não é daquelas coisas, não é saber coisas sobre Jesus, eu quero conhecer a Jesus, por isso que ela não pega mais o livro para meditar, mas permanece na presença de Deus, né? Mas, veja, nós só aprendemos a amar a Deus verdadeiramente na escola do Divino Mestre. É só Ele que nos ensina a amar a Deus, é só Ele que nos ensina a verdadeira imitação de Cristo, né? Mas vamos continuar. Eu vou ler mais um trechinho. Abre aspas. Uma manhã de domingo foi comungar, e tendo recebido a sagrada partícula, se lhe mostrou nosso Senhor Jesus Cristo com seu lado aberto, e recebendo-a em seu divino coração lhe disse, entra nesta chaga, e eu te lavarei, e te purificarei de todos os teus pecados. E assim dizendo, senti a alma com inexplicável suavidade, tornada limpa e pura. E acrescentou o Senhor que ele lhe havia perdoado todos os seus pecados. Depois disso, começou-lhe um grande pranto tão docemente que lhe durou muitas horas, com um recolhimento muito substancial. Disse-lhe o Senhor, eu quero ser teu guia, eu quero conduzir-te, não procura outro, mas a mim somente. Eu serei o teu mestre. Não ama outra criatura senão a mim. Foi tal a consolação interna daquela alma que, como fora de si, estava atônita, sendo a primeira vez que havia recebido aquelas visões internas. Isso aqui é impressionante. Veja, Jesus quer ser condutor da nossa vida espiritual. Ele quer ser o diretor da nossa vida espiritual. Nós precisamos chegar a esse ponto na nossa vida espiritual, onde nós, com confiança cega, como disse Santa Teresinha, nós nos abandonemos, né, nas mãos desse Divino Mestre. Mas
vamos continuar. Depois, no final, a gente volta comentando mais coisas da sua vida espiritual. Já com 22 anos, então em 1718, ela vai entrar no Carmelo, sim. Mas como que aconteceu isso? A sua irmã Úrsula, ela iria entrar no Carmelo. E ela só foi acompanhando a sua irmã, juntamente com a sua mãe. Só que lá, ela sentiu um desejo muito forte de ficar lá no Carmelo, de ser religiosa, de consagrar sua virgindade a Deus. Então, ela falou com a mãe, e a mãe disse que ela podia ficar, mas se ela chegasse em casa e o pai não aceitasse, ela voltaria para buscá-la. Mas se ele deixasse, então que ela ficasse de uma vez. Ela falou ok, e ficou. E o pai deixou. Então ela entrou no Carmelo, em Mariliano, uma cidade próxima a Anápolis, mais ou menos daqui de Formosa a Anápolis, né? Não é tão distante. E então lá no Carmelo, ela, depois de um ano, ela faz a sua profissão religiosa e depois de mais um ano, ela é nomeada mestra de noviças. Ela foi nomeada mestra de noviças tão nova, não foi à toa, porque a vida espiritual dela já estava tão intensa, Deus, através do seu Divino Espírito Santo, já tinha transformado tanto o seu coração, que ela já era capaz de doar aquilo que ela possuía. O que ela possuía era Jesus. Então ela dava as almas. Ela instruía as almas daquelas monjas, daquelas educandas, como é que se desenvolve a vida espiritual. Certamente, o que ela iria ensinar? A presença de Deus, a ver Deus pela fé, né? E eu vou ler um trechinho da autobiografia que ela descreve o que aconteceu no período que ela estava lá no Carmelo, só para a gente ter noção de como estava a vida espiritual do amado Celeste nessa altura. Uma manhã fui ao coro, sendo dia de festa, para ouvir a Santa Missa. Mas assim que entrei no coro, me veio um arrebatamento de amor tão grande que eu, por medo daquelas habituais alienações, com muita presteza saí do coro e entrei na minha cela e me pus na cama para não ser observada por alguém. Logo fui atraída por uma visão preciosíssima, mas espiritual, não corporal, que dessas coisas corporais não mais as experimentei. Vi meu Senhor Jesus Cristo com majestade e beleza incomparável, que despegou um raio de luz de seu divino lado e me feriu o coração com tão dileto amor, mas, ao mesmo tempo, com tanta dor, que fiquei como morta sobre minha cama. E foi milagre que verdadeiramente não morri por aquilo que experimentei. E foi a primeira vez que experimentei aquela espécie de ferida. Veja que em pouquíssimo tempo Nosso Senhor já tinha transformado tanto o coração dela, já tinha unido tanto a Ele, que o que acontecia desde aquele ato de fé da presença de Deus para frente foi crescer no amor. Porque é isso o que faz o Espírito Santo. Ele cristifica a alma. O Espírito Santo imprime a imagem de Cristo na alma, através do amor. É o amor que faz tudo. Bom, em 1723, o Carmelo é fechado. Por quê? Porque quem cuidava, quem sustentava materialmente o Carmelo era uma senhora feudal, que era dona do Carmelo. Então, ela começou a complicar muitas coisas e surgiram também alguns outros problemas. Então, o bispo sugeriu que cada irmã fosse para sua casa ou fosse para algum outro convento. E assim fez. E como o diretor lá do Carmelo não era diretor, ele tinha pregado alguns retiros no Carmelo, né? O Monsenhor Falcoia, ele vai aparecer muito na história da Amada Celeste mais tarde. Ele estava por lá quando aconteceu do Carmelo fechar. Ele aconselhou a Amada Celeste e a sua irmã que se dirigisse com ele para o mosteiro de Scala, que na ocasião não era ainda um mosteiro, né? Estava em processo a se tornar um mosteiro, um conservatório. E que lá ela poderia viver a vida religiosa, mas na ordem da visitação de Santa Maria, que era outra espiritualidade.
e ela aceitou e foi então para Escala, né, cidade de Escala. E lá, já estando em Escala, em 1725, ela recebe as primeiras revelações sobre o novo instituto que haveria de surgir no mundo, né, através dela. Vamos ler aqui então a passagem onde ela conta como foi que ela recebeu as regras. No dia 25 de abril de 1725, indo comungar a referida religiosa, né, está se referindo a si mesmo, se fez na sua alma, de novo, aquela transmutação de seu ser no de nosso Senhor Jesus Cristo, mas daquela vez não como no passado, que somente experimentava a sua alma aquela transmutação, mas, por brevíssimo ato, viu nosso Senhor Jesus Cristo, que unia suas mãos santíssimas, pés e lado com os da religiosa, não como corpo humano, mas de uma beleza e esplendor divino que língua humana jamais poderá declarar. A sua alma experimentou um ato de espiritual pureza e doçura jamais experimentada depois. Parecia-lhe que saía da vida presente para um momento da feliz beatitude. Aí experimentava que todos os bens preciosos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo se lhe imprimiam não somente no coração, mas em tantas almas que por seu intermédio haveriam de ter vida nele. Maternidade espiritual. Então, lhe foi dado a entender um novo instituto que o Senhor colocaria no mundo por meio dela, e que nele e na sua vida se encerravam todas as leis de seu viver e de suas regras. Como num livro aberto, escrito com infinita perfeição divina, tudo ao mesmo tempo, viu contido nesse divino Cordeiro, e assim lhe ficou impresso na alma e no coração. Veja, a graça da transverberação de Santa Teresa, né, onde ela foi transpassada pela lança, né, do anjo, foi justamente o momento onde ela recebeu a graça da maternidade espiritual. E me parece que foi exatamente isso que aconteceu com a Madre Celeste. Ela diz que, ela diz aqui, que se imprimiam não somente no seu coração, mas em tantas almas que por seu intermédio haveriam de ter vida nele. O que é isso? São os seus filhos espirituais, é a graça de transmitir com eficácia a espiritualidade que ela estava recebendo, né? Mas vamos continuar. Quando, depois desse acontecimento, né, depois que ela recebeu isso e ela foi comunicar à messa de noviças que havia acontecido, que começou um processo onde se tentava discernir se aquilo era de Deus ou não. Então, quem foi consultado para ajudar? Padre Afonso de Ligório, que examina as suas revelações e conclui que a fundação da Ordem do Santíssimo Redentor é obra de Deus. Isso é um grande alívio para o coração dela, né? Porque ela também podia ter dúvidas, ter escrúpulos se aquilo era realmente de Deus ou não. Mas, depois de rezar, de consultar as pessoas, finalmente Deus manda o Padre Afonso de Ligório, que será o futuro fundador do ramo masculino da Ordem da Congregação do Santíssimo Redentor, e a convence de que sim, era de Deus. Então, no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, na época não tinha, no domingo de Pentecostes é inaugurado o novo instituto. Olha só essa divina coincidência, no domingo de Pentecostes. Por quê? Porque não é obra humana, mas é obra de Deus. Veja, no prólogo da regra primitiva, Jesus diz: ninguém ouse usurpar o título de fundador ou fundadora, cabendo só a mim este título. É obra de Deus, né? E foi assim com a ordem redentorista e é assim na nossa vida espiritual. A nós cabe apenas nos abandonar e confiar. A obra é de Deus. É por isso que, apesar de todas as vicissitudes, apesar de todas as dificuldades, permanece. Bom,
Só que vai começar um calvário na vida da Madre Celeste depois disso. Porque o padre Falcoia, né, que era diretor espiritual do Santo Afonso e depois dela, né, e também do mosteiro da Visitação, lá de Scala, ele começa a impor algumas exigências. Ele começa a querer mudar algumas coisas da regra. Por exemplo, na regra primitiva não havia o escapulário azul, mas somente o manto azul. Na regra primitiva havia 9 virtudes, né, da vida de Nosso Senhor. Depois ele quer acrescentar as 3 teologais para serem praticadas e exercitadas uma a cada mês. E algumas outras coisas também. E diante dessas exigências, a Madre Celeste ficou com escrúpulo, porque se foi Deus que revelou, como que eu posso mudar? Então ela foi consultar o seu irmão de sangue, que era jesuíta. E ele disse a ela que ela poderia aceitar a mudança das vestes e também poderia aceitar a mudança das virtudes, né, acrescentando. Mas uma outra exigência que o Falcoia fez foi o seguinte, que ela fizesse voto de ser dirigida por ele toda a vida. E isso o irmão dela não aceitou. Ele disse, isso você não pode aceitar. Então ela foi comunicar ao padre Falcoia que isso ela não poderia aceitar. Aí o que ele fez? Ele expulsou a Madre Celeste do convento, né? Fez um conselho lá, uma reunião, e a expulsou. O período que precedeu a expulsão foi de grandes sofrimentos. Trancaram ela no sótão, humilharam, ridicularizaram. Então, enfim, foi realmente uma transformação na vida de Cristo, porque a vida de Nosso Senhor foi de muito sofrimento, foi de muita humilhação, né? E ela também tinha que imitar Jesus nisso, se ela queria ser realmente uma redentorista e, sobretudo, a mãe dos redentoristas, né? Mas vamos prosseguir. Depois que ela é expulsa, um bispo de Nocera, que era uma diocese lá da Itália, que eu já não me lembro se fica próximo a Scala ou não, penso que sim, né? O bispo de lá a convidou para ajudar na reforma de alguns mosteiros da sua diocese, dentre eles um conservatório de dominicanas. Você vê que ela já vai para o terceiro mosteiro, terceira vez que ela vai trocar o hábito de religiosa. Porque a fama dela foi espalhada por toda Nápoles, né? Por causa da revelação. E por causa do novo instituto que estava surgindo, né? Também os homens, que surgiram um ano depois, começou a se espalhar, né? Embora não fora da Itália, mas assim, já tinha uma influência local. Então esse bispo a convidou para ajudar na reforma desse mosteiro de dominicanos, porque lá as monjas, né, as irmãs saíam até à noite sem avisar, etc. e tal. E ela simplesmente transformou aquele lugar. Por que ela transformou aquele lugar? Porque ela estava transformada pelo Espírito Santo. Não é porque ela era pulso firme, porque ela era inteligente. Não, porque quando o Espírito Santo toma conta de uma alma, ele faz a sua obra. O que acontece? Aquilo que aconteceu com São Francisco de Assis. Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver o erro, que eu leve a verdade. É isso que acontece com o santo. Muito bem, mas só que ela queria ser redentorista, porque ela recebeu essa espiritualidade. Como que ela não, né, iria acabar assim? Foi então que ela chega em 1738 em Foggia, aí já lá no nordeste da Itália, bem longe, e funda um mosteiro onde será possível viver de acordo com a regra que o Senhor lhe revelara em Scala. Só que a vida do santo é alegria e sofrimento. Assim como Nossa Senhora, veja, nós rezamos os mistérios gozosos, né, os mistérios da alegria. No primeiro mistério, a gente contempla a anunciação do anjo. Só que Nossa Senhora, ela não sabia que ela, antes do anjo falar, né, que aquilo seria obra do Espírito Santo e que ela não perderia a virgindade que ela já tinha consagrado a Deus. Então foi um sofrimento para ela. Só que é mistério da alegria. No segundo mistério,
ela vai visitar sua prima Santa Isabel. Nossa Senhora e São José tiveram que atravessar uma montanha muito grande, tiveram que ir debaixo de um sol quente, mistério da alegria. No terceiro mistério, a gente contempla o nascimento do menino Jesus. Nossa Senhora não tinha nem aonde dar à luz, não tinha onde ficar. Teve que ficar no estábulo entre os animais. Mistério da alegria. A vida do santo, a vida do cristão é assim: alegria e sofrimento. E foi assim com a Madre Celeste. Novamente, ela vai para fundar em Fódia, mas acontece algo bem triste e de muita dor, que já estando com muitas vocações lá no mosteiro de Fódia, acontece, como é frequente na Itália, um grande terremoto. E aquele terremoto, naquela ocasião, derrubou uma torre de um prédio ao lado do mosteiro e que caiu sobre o local onde as educandas estavam dormindo, matando 2 delas, sendo que uma era filha do bispo, do cônego que havia ajudado ela a se instalar em Fódia. Então, todas as mães e os pais daquelas educandas vão até o mosteiro e fazem um verdadeiro reboliço lá, achando que tinha matado todo mundo, etc. e tal. Então, foi um grande sofrimento, uma grande provação para a Madre Celeste. Mas ela, como já estava toda em Deus, ela disse, e isso já está lá no final da autobiografia, que Deus não precisa dos homens para realizar as suas obras, né? Porque os pais lhe estavam xingando, enfim, estava uma situação bem difícil. E, por fim, dia 14 de setembro, festa da exaltação da Santa Cruz, que nós celebramos alguns dias atrás, morre Madre Celeste santamente, sendo conhecida na cidade de Fódia como a Santa Priora. A morte dela foi muito bonita. Ninguém morre, são poucos os que morrem tão bonito assim. Ela simplesmente acordou bem, né? E passando algum tempo, ela foi se deitar, dizendo que não estava muito bem, estava precisando se deitar um pouco, e pediu ao padre que confessava a comunidade, né? Pediu a ele a extrema-unção e o viático. E ele concedeu os sacramentos, e depois a Madre Celeste pediu a ele que lesse a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Então, ela que estava deitada, ele estava lendo a Paixão de Nosso Senhor, já tendo recebido os sacramentos e o viático. Quando o padre disse, tudo está consumado, Madre Celeste inclina a cabeça e morre. Nesse momento, o São Geraldo, que é contemporâneo da Madre Celeste, que estava, agora não me lembro o nome da cidade, mas estava numa outra cidade, ele vê uma visão, né? Ele tem uma visão, aliás, da Madre Celeste entrando no céu como uma pomba. Ele diz aos confrades, né, que no momento que a Madre Celeste morre, ele a vê entrando no céu como uma pomba. E assim termina essa vida tão sofrida, mas com tanto amor da Madre Celeste. É interessante que depois da sua morte começaram muitos milagres, e eu gostaria de contar somente um deles agora, que um senhor lá da cidade de Foz, ele tinha muita enxaqueca, tinha alguma doença na cabeça que o impedia de dormir, tinha muitas náuseas, e um certo dia ele foi se deitar, né, foi dormir como de costume, e acordou curado. E quando ele olhou, ele estava com um travesseiro diferente debaixo da cabeça. Quando ele foi comunicar a algumas outras pessoas, essas pessoas o disseram que esse travesseiro era lá da urna da Madre Celeste, porque o corpo dela ficou incorrupto e que o travesseiro dela tinha sumido. Então, ele logo percebeu que ele havia recebido essa graça, essa cura através da Madre Celeste, que emprestou o seu travesseiro para curar a cabeça deste senhor.
em 1901, quer dizer, no século passado, o Papa Leão XIII a declarou venerável e em 2016 somente Papa Francisco a proclamou beata. Agora estamos rezando, pedindo a Nossa Senhora Graça que chegue logo a sua canonização. O que a senhora pode nos contar sobre os filhos que a Madre Celeste teve? Digamos, os filhos espirituais da Ordem Redentorista. Bom, é muito interessante considerar os santos e as santas que houveram, né, nessa história da Ordem da Congregação Redentorista, porque nós vemos de uma forma concreta como é que se transmitiu a espiritualidade que ela havia recebido, né? Porque o santo é o evangelho vivo, né? São Francisco de Sales diz que a diferença entre o santo e o evangelho é a diferença que há entre a música executada e a partitura, né? Então, ao analisar a vida dos santos redentoristas, nós vemos a regra que ela recebeu se tornada vida. E, de modo especial, eu chamo atenção para a vida do São Geraldo Magela, que é o contemporâneo dela e que se tornou muito conhecido pelos seus inúmeros milagres, mas, sobretudo, também pelas suas virtudes, principalmente da obediência, né? Ele que foi caluniado por uma senhora de ter pecado contra a castidade, enfim, ele simplesmente não fala nada. Por quê? Porque a regra diz que não se pode desculpar quando acusado. Então, o Santo Afonso o chamou para conversar, né? Porque as acusações tinham chegado até ele. Só que o Santo Afonso, sabendo que aquilo era mentira, perguntou para o irmão Geraldo por que ele não havia dito, né? Porque ele não tinha se defendido. Então, São Geraldo mostra a regra e diz: Padre Afonso, olha aqui, a regra diz que não é para se desculpar quando acusado. Então, veja, uma virtude dessa só é concebida por alguém que abandonou a sua vida à ação do Espírito Santo. Porque isso aqui não é capacidade humana, isso daqui é obra dos dons do Espírito Santo. Também um outro redentorista, já mais próximo a nós, é o servo de Deus, Marcel Van, mártir do comunismo no Vietnã. A vida do Marcel Van foi também marcada por muitos sofrimentos. Na infância, na adolescência, no período que ele estava no convento e na sua morte, né, no campo de concentração, onde ele vai morrer completamente enfraquecido, desnutrido pelos maus tratos, né? E é interessante na vida do Marcel Van, para quem não conhece, a presença de Santa Teresinha. Por quê? O Marcel Van, depois de ter passado uma infância muito dura, né, de muitos maus tratos, ele já tinha começado a esquecer que Deus era Pai, que Deus era amor. Então, Santa Teresinha foi designada por Deus para ser a sua mestra espiritual, que o conduziria pela pequena via, a via do amor, a via do abandono a Deus, a esse Pai misericordioso. E então ela, por uma série de instruções internas, vai indicando ao Marcel Van como é o caminho da santidade. Então ele vai aprendendo a via do abandono, a via da entrega. E eu gostaria de ler aqui um testemunho dele muito bonito, que ele escreve o seguinte: em pouco tempo, depois de ter beijado a cruz na minha cama todos os dias, compreendi o significado profundo da vida de um religioso redentorista. Compreendi que o redentorista deve viver e morrer como divino redentor. Também, a partir daquele momento, só soube olhar para a vida de Jesus Redentor para viver a minha. Lendo o Evangelho, entendi que toda a vida do Redentor pode se resumir em um pensamento: conformidade com a vontade de seu Pai. Veja, assim foi com a Madre Celeste, assim foi com São Geraldo, com Santo Afonso, assim também foi com Marcel Van, e assim também será comigo, se eu for fiel à minha vocação, às minhas irmãs,
Porque se nós somos chamados a ser redentoristas, a imitar esse divino redentor, nós precisamos ter consciência que a vida do divino redentor foi inconstante sim à vontade do Pai. A vontade do Pai que quis também a flagelação, a coroação, a humilhação. A vontade do Pai que quis a perseguição dos fariseus. A vontade do Pai que quis, que permitiu que os apóstolos tantas vezes não compreendessem a Jesus, dormissem na hora da oração. Enfim, a vontade do Pai que quis a crucificação, o abandono. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito Santificador, é ele que vai pintando esse retrato animado, essa memória viva de Cristo Redentor. É muito interessante também e muito admirável o testemunho da serva de Deus redentorista, Sora Maria Berkmans, da Ação de Graça. Ela que justificou muito bem o nome que ela recebeu, Ação de Graças, porque ela soube agradecer a Deus por tudo que acontecia na vida dela, porque ela se conformava em tudo e cria que tudo que Deus permitia, que Deus fazia na história e na vida dela, na história da igreja, tudo era obra do amor e conduzia ao amor. Eu quero ler agora uma oração que ela compôs, que é muito bonita e que revela o íntimo da sua alma. Ó meu amado, me esmague, contanto que vos agrade, sob a imprensa da vossa cruz. Com o socorro da vossa graça, que vos peço e espero, quero que do meu coração e dos meus lábios não escape senão um agradecimento de amor. Eu quero sempre fixar o meu olhar sobre vós, a fim de ser fascinada por vosso olhar divino, pressentindo vossas vontades para as não acolher, senão com um sorriso de amor. E se às vezes minha pobre natureza deixar escapar algumas lágrimas, eu as uno às vossas, ó Jesus. Elas se tornarão lágrimas de amor, e elas vos dirão, meu amado, meu desejo ardente de vos amar mais, de ser consumida e de morrer mártir do vosso amor. Ó meu Jesus, dai-me uma alma profundamente aniquilada, dócil sob sua mão divina, que eu seja a criança da ação de graças, sobretudo no sofrimento. Finalmente, faça-me esquecer de mim mesma todos os dias da minha vida. Eu não vivo mais senão da vossa vida. Mantenho-me convosco em um perpétuo estado de hóstia que se oferece, que se doa, que cede para ser imolada e sacrificada, tanto quanto vos agradar, pela salvação das almas, e para vos provar o amor de alguém que quer ser queimada, que quer sempre se dizer a feliz pequena, cativa de vosso amor. Isso é um redentorista. É uma alma dócil ao Espírito Santo. É uma alma totalmente entregue à sua ação, a ação do amor. Porque quando nós nos entregamos à ação do Espírito Santo, Deus nos transforma e transforma o ambiente em que a gente vive. Transforma o nosso mosteiro, transforma a nossa diocese, transforma o mundo. Porque a palavra de Deus, ela não só instrui, mas ela transforma. Deus disse e tudo foi criado, né? E veja, só que é preciso essa docilidade. É preciso entender, como a Madre Celeste, que, primeiro, Jesus está dentro de nós. É preciso encontrá-lo. Depois que nós encontramos a Jesus, é preciso permanecer nele. É a história da videira e dos ramos. Porque se nós permanecermos nele, ele diz que enviará o Espírito Santo. E o Espírito Santo concluirá e aperfeiçoará a obra da nossa santificação. Pois ele imprimirá em nós a imagem viva do Redentor. E para melhor explicar isso, eu gostaria agora de ouvir com vocês o prólogo da nossa regra primitiva, para ver, depois de ter escutado toda a vida da Madre Celeste, como que ela viveu em plenitude a regra que ela recebeu. Sim, vamos escutar agora, irmão. Com desejo ardente, desejei dar ao mundo o meu espírito e comunicá-lo às minhas criaturas racionais, para viver com elas e nelas até o fim do mundo.
Deles o meu unigênito Filho com infinito amor, e por isso lhes comuniquei o meu divino Espírito Consolador, para deificá-los na vida, justiça e verdade, e para estreitá-las todas na minha direção neste verbo de amor, e por isso toda a difusão de minha graça, justiça e verdade, e por ele a vida eterna. O mundo foi feito por meio do meu divino Verbo, e por ele vivem todas as coisas. Nele está a vida, e ele é ser e vida de todas as coisas que são feitas, e todas são nele vida de amor e direção, por ele em mim mesmo. Portanto, para que as minhas criaturas se recordem de minha eterna caridade com a qual as amei, aprouve-me escolher este instituto, para que seja uma viva memória para todos os homens do mundo de tudo quanto se comprouve meu Filho unigênito realizar por sua salvação, pelo espaço de 33 anos em que ele habitou no mundo como homem viajor. E suas obras têm vida na minha presença e são de valor infinito. Portanto, vós, almas eleitas para esta empresa, sereis no dia da eternidade glorificados com ele. E imprimi, portanto, no vosso espírito a sua vida e a verdadeira semelhança de sua imitação. E sejais na terra vivos retratos animados por meu dileto Filho, sendo só ele o vosso chefe, o vosso princípio, e o levareis como vida de vosso coração, e como fim de vosso princípio, e como pastor de vosso rebanho, e como mestre de vosso espírito. A vossa vida será regulada pela verdade, por ele ensinada nos santos evangelhos, onde estão escondidos todos os tesouros do céu, a fonte da vida onde o homem participa, ainda viajor, das eternas riquezas do meu dileto Filho de amor, no qual tem o ser e a vida. E assim como ele me glorificou em vós, sejais nele glorificados em mim. Portanto, o vosso Espírito viva na minha divina caridade, dando ao meu unigênito toda glória e honra. Nem alguém ouse usurpar o título de fundador ou fundadora nesta ordem, cabendo ao meu unigênito somente este título. Ele, entretanto, será o condutor de vossas almas. Ele vos impetrará e inspirará em vós o Espírito Consolador que vos iluminará e vos encherá de seus dons e virtudes. E a vós, seguindo a minha vontade, prometo fazer florescer nesta ordem grande número de seus eleitos e caros amigos, que unidos e transformados na vida deste meu Filho unigênito, serão nele meus filhos caríssimos, filhos da luz e da bênção, para frutificar até o fim do mundo. E para este efeito serão observantíssimos das seguintes regras, sem transgredir nem a menor, para que sejam abençoada a sua semente, e assim como prometi. Com desejo ardente, desejei dar ao mundo o meu Espírito. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Então, com desejo ardente, desejei dar ao mundo o meu amor e comunicá-lo às minhas criaturas racionais, para viver com elas e nelas até o fim do mundo. Porque São João diz na sua primeira epístola, Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. O amor é o vínculo da perfeição. Mas, como eu havia dito, como é que nós vamos receber o Espírito Santo?
é unidos com Jesus. Mas como é que a gente vai viver unido a Jesus se nós não o encontramos presente dentro de nós? Nós vamos encontrar Jesus em nós se nós crermos. Porque as virtudes teologais têm por objeto Deus. É pela fé que nós encontramos a Deus, pois a fé é ver com os olhos de Deus. Claro que para nós crermos e encontrarmos a Jesus é preciso meditar. Então, é preciso conhecer a nossa fé, é preciso ler o Evangelho. Por isso que a regra diz: a vossa vida será regulada pela verdade por ele ensinada nos santos evangelhos, onde estão escondidos todos os tesouros do céu, a fonte da vida, onde o homem participa, ainda viajor, das eternas riquezas, no meu dileto filho de amor, no qual tem ser e vida. Veja, tudo começa com a leitura, a meditação, mas não termina aí. Não, é para a gente encontrar a luz. Encontrando a luz, permanecermos na sua presença. E permanecendo na sua presença, recebermos o Espírito Santo. O Espírito Santo concluirá a obra. Uma parte que me toca profundamente no prólogo da regra primitiva, que deveria ser considerada por todos os redentoristas, é a seguinte frase: portanto, diz o Eterno Pai a você, meu irmão redentorista, minha irmã redentorista, para que as minhas criaturas se recordem de minha eterna caridade, com a qual as amei, aprove-me escolher este instituto, para que seja uma viva memória para todos os homens do mundo de tudo quanto se comprouve meu Filho unigênito realizar por sua salvação pelo espaço de 33 anos em que ele habitou no mundo. Veja, nós redentoristas existimos unicamente para recordar ao mundo a eterna caridade com a qual Deus os amou. Não é para ser simplesmente uma boa religiosa, não é simplesmente para conservar as regras, não é nem para restaurar regras, não. É para mostrar ao mundo a eterna caridade com a qual Deus as amou. Mas como nós vamos fazer isso se nós não experimentamos em nós esse amor de Deus? Não é possível. É preciso que nós sejamos primeiro transformados para que o nosso apostolado, para que a nossa vocação seja um luzeiro nesse mundo tão obscuro em que vivemos, onde as pessoas nos vendo vejam a Cristo, vejam o amor de Deus. É preciso que aconteça aquilo que aconteceu com aquele homem francês que, ao ser perguntado: que fostes fazer em Ars? E ele disse: eu fui ver Deus num homem, né? Se referindo a São João Maria Vianney. É preciso que a nossa vida seja a tal ponto transformada pelo Espírito Santo que as pessoas não vejam a nós, mas Cristo. Isso é ser um redentorista. A senhora pode comentar um pouco sobre os escritos da Madre e como os nossos ouvintes podem se aprofundar mais no conhecimento desta grande religiosa? Claro. Em língua portuguesa foi publicado recentemente pela editora Centro Dom Bosco a trilogia da Madre Celeste, né, que contém os 3 principais livros dela, que é a autobiografia, os solilóquios ou diálogos da alma e os graus de oração. Né? O ouvinte pode adquirir o livro acessando o site do Centro Dom Bosco. E assim como Santa Teresa, Madre Celeste não era muito teórica, né? Ela é mais prática. Então, para a gente se aprofundar nos seus escritos, é muito importante começar pela autobiografia. Ela tem vários outros escritos, ela tem meditações sobre a Quaresma, meditações sobre o Advento, né? Exercícios espirituais, novenas ao Espírito Santo, porém não ainda em língua portuguesa, somente em italiano. Mas o leitor já terá um conhecimento já muito amplo da sua vida e da sua doutrina espiritual, adquirindo essa trilogia, porque é onde contém o ponto principal da sua mensagem espiritual. E, sobretudo, também a sua autobiografia, para a gente ler na prática como foi esse progresso na vida espiritual.
porque as outras tentativas de explicar não foram senão modos diferentes de escrever o que aconteceu com ela, porque ela não era teóloga, então ela não tinha domínio da linguagem teológica, da teologia mística católica, né? Então ela tenta relatar sempre a experiência que ela viveu. Muito bem, irmã, agradeço imensamente essas palavras da senhora e já vamos nos encaminhando para o final, mas antes gostaria que a senhora desse algum conselho para essa nossa sociedade que é muito conhecida pela falta de fibra e de vontade, que muitas vezes inicia alguma coisa, mas acaba vacilando muitas vezes por falta de vontade. Gostaria que a senhora desse algum conselho. Claro, posso falar sim. Eu já havia dito algo semelhante naquela primeira entrevista que nós fizemos sobre a vida religiosa, mas nunca é demais falar, né, sobre isso, porque é muito importante. Como é que a gente aprende a nadar? Nadando. Aprende a escrever? Escrevendo. Como é que a gente aprende a amar a Jesus? Amando. Começa com atos simples. Jesus, eu vos amo lavando essa louça. Jesus, eu vos amo varrendo esse chão. Jesus, eu vos louvo e vos agradeço por esse calor ou por esse frio. Quando nós nos dispomos com sinceridade de coração a amá-lo, ele mais ainda desejoso desse amor, ele nos ensina a amar, enviando o Espírito Santo que nos conduz. Ele, na sua divina providência, como nós nos abandonamos a ele conduzirá tudo. Nos fará ler o livro certo no momento certo, nos fará ter alguém para nos ajudar, para nos dirigir. Ele nos instruirá interiormente, dando luzes. Mas é preciso se abandonar. É preciso se entregar a Ele. Começa fazendo isso na ação de graças depois da missa. Depois aumenta esses atos, separando um tempo na sua casa para estar em oração, para fazer uma Lectio Divina, mas sobretudo, a exemplo da Madre Celeste, dar prioridade à presença de Deus. Porque no começo a gente não percebe, é como um grão de mostarda. O ato de fé é como um grão de mostarda. Às vezes a gente não percebe que Jesus está lá, mas Ele está. Então é preciso imitar Maria, irmã de Marta, estar aos seus pés, ouvir a sua palavra. É preciso fazer silêncio. Não só silêncio material, mas sobretudo silêncio espiritual. Que silêncio é esse? É o silêncio da fé. É o silêncio da pureza da fé, que não permite o ruído da nossa imaginação e nem sequer da nossa inteligência. Porque, veja, para a Madre Celeste isso foi rápido, né? Para nós pode demorar um pouco. Mas é preciso migrar da oração de meditação para a oração afetiva de simplicidade. Para aprendermos a amar a Deus, é preciso entrar na escola do Divino Mestre Jesus. Então, é preciso ouvi-lo. E por fim, eu gostaria de falar ao nosso ouvinte uma coisa muito importante. Creia no amor de Deus. Creia no amor de Deus por ti. Creia que o amor de Deus rege a história, tanto do mundo quanto da igreja. Porque se você crer verdadeiramente que Deus é amor, que Deus conduz tudo para o amor, você já não se preocupa e não se aflige com nada. E não se afligindo com nada, você pode permanecer nele. Porque vai surgir essa esperança de quem sabe, de quem acredita, de que vai receber as graças necessárias para se unir a ele. E por fim, ame o amor que já está presente. Se entregue a ele, seja um instrumento dócil nas mãos do divino artista, porque ele quer utilizar de ti para continuar a obra da redenção. Ele quer esculpir em ti o retrato animado de Cristo. Ele quer tantas outras memórias vivas, para que o mundo todo se recorde da eterna caridade com a qual Ele nos amou. Muito bem, irmã. Embora eu não queira terminar esta conversa que estamos tendo, mas precisamos pelo horário, gostaria de agradecer imensamente a caridade em aceitar esta entrevista e partilhar conosco este verdadeiro alimento espiritual para nutrir a nossa alma. E gostaria de convidar então a senhora a rezar a oração para finalizarmos esta conversa da Madre. Eu que agradeço, me reconheço indigna de estar aqui,
como eu disse na entrevista passada, né? Eu sou uma professa, mas eu sou a mais nova. Eu tenho irmãs que já têm jubileu de diamante, já têm jubileu de prata. Quem sou eu, né? Eu preciso olhar para elas e ver o que é ser uma redentorista. E se hoje a providência permitiu que eu esteja aqui falando algo, é só por sua infinita misericórdia. É Ele quem conduz, é Ele que fala. E se disse algo de errado, isso é meu. Mas se algo de bom surgir deste áudio, é obra dele. Bom, nós vamos terminar, então, com uma oração composta pela Madre Celeste ao Divino Espírito Santo. Ó meu amado, ajuda-me a dar à tua presença divina louvor infinito e ação de graças que não terá fim com a minha vida. Possa a minha morte somente aumentar o meu louvor e ação de graças. Com tua presença, ó Espírito do Pai e do Filho, não temo nenhuma dor neste mundo, apenas meus pecados. E te peço, purifica-os no amor. Espírito de Deus, como és belo, sopra em minha alma a chama do teu fogo. Dize-me, minha alegria, o que desejas que eu faça a cada momento? Desejo ser tua alegria. Dirige meu coração. Desejo somente fazer a tua vontade, para que tu somente sejas glorificado em todas as coisas. Amém. Isso foi o resumo da vida da Madre Celeste. E isso deve ser a norma de conduta para a nossa vida espiritual.